Capítulo 6. Morrigan. Não havia luz naquele lugar. Jamais houvera. Mesmo as guirlandas de sempre verdes, os festões de azevinho e as fogueiras crepitantes de abeto em honra do solstício não conseguiam perfurar a eterna escuridão que morava na cidade escavada. Não era o tipo de escuridão que Mor passara a amar em Velaris, o tipo de escuridão que era tanto parte de Ris quanto o sangue do grão feérico. Era a escuridão de coisas putridas, de podridão. A escuridão sufocante que fazia definhar qualquer vida. E o macho de cabelos dourados de pé diante dela no salão do trono, entre as pilastras altas entalhadas com aquelas bestas escamosas e rastejantes, ele fora criado dela. Prosperava nela. Peço desculpas caso tenhamos interrompido suas festividades, ronronou rezando para ele. Para Kir. E para o macho ao seu lado. Eris. O salão do trono estava vazio naquele momento. Uma palavra de Feiri e a laia habitual que banqueteava, e dançava e tramava Alice fora, deixando apenas Kir e o filho mais velho do grão-senhor da outonal. Kir falou primeiro, arrumando as lapelas do casaco preto. A que devemos esse prazer? O tom de escárnio. Mor ainda conseguia ouvir os insultos sibilados sob ele, sussurrados havia muito tempo na suíte particular de sua família, sussurrados em todas as reuniões e encontros quando seu primo não estava presente. Monstruosidade mestiça. Uma desgraça para a linhagem. Grão-senhor. As palavras saíram de dentro dela sem que pensasse. E aquela voz, a voz que usava ali. Não era dela. Jamais dela, jamais ali embaixo, com eles, na escuridão. Mor manteve a voz igualmente fria e impiedosa ao corrigir. A que devemos esse prazer, grão-senhor? Ela não se incomodou em evitar que seus dentes aparecessem. Kira ignorou. Seu método preferido de insulto, agir como se a pessoa não valesse o fôlego que seria preciso para falar com ela. Tente algo diferente, seu canalha miserável. Ris interrompeu antes que Mor pudesse dizer exatamente isso, o poder sombrio do grão feérico preenchendo o salão e a montanha. Vimos, é claro, para desejar um bom solstício para você e para os seus. Mas parece que você já tinha um convidado para entreter. A informação de Aze fora impecável, como sempre. Quando ele a encontrara lendo sobre os costumes da corte invernal na biblioteca da Casa do Vento naquela manhã, Mor não perguntara como ele descobrira que Eris viria naquela noite. Tinha aprendido, havia tempos, que Aze muito provavelmente não contaria. Mas o macho da corte outonal de pé ao lado de Kir. Mor se obrigou a olhar para Eris. Para seus olhos cor de âmbar. Mais frios do que qualquer sala da corte de Calias. Eram assim desde o momento em que Mor o conhecera, 5 séculos atrás. Eris apoiou a mão pálida no peitoral da jaqueta cor de estanho, o retrato do galanteio da corte outonal. Achei que poderia dar meus próprios cumprimentos de solstício. Aquela voz sedosa e arrogante. Também não tinha se alterado, não em tom ou timbre, nos séculos que se passaram. Não mudara desde aquele dia. Luz do sol morna e amanteigada entre as folhas, fazendo com que brilhassem como rubis e citrinos. O cheiro úmido e terroso de coisas em putrefação sob as folhas e raízes sobre as quais ela estava deitada. Sobre as quais fora jogada e deixada. Tudo doía. Tudo. Ela não conseguia se mover. Não conseguia fazer nada além de observar o sol passar pelo exuberante do céu acima, ouvir o vento entre os tracos prateados. E o centro daquela dor, irradiando para fora como fogo vivo a cada fôlego irregular, rouco. Passos leves e firmes esmagaram as folhas. 6 conjuntos. Uma guarda da fronteira, uma patrulha. Ajuda. Alguém para ajudar. Uma voz masculina, estrangeira e grave, xingou. Então se calou. A voz se calou quando um único par de passos se aproximou. Ela não conseguia virar a cabeça, não suportava a dor. Não conseguia fazer nada a não ser inalar cada fôlego úmido e trêmulo. Não toque nela. Aqueles passos pararam. Não era um aviso para protegê-la.
defendê-la. Ela conhecia a voz que falava. Temera ouvi-la de novo. Ela o sentiu se aproximar. Sentiu cada reverberação nas folhas, o musgo, as raízes. Como se a própria terra tremesse diante dele. Ninguém toca nela, informou ele. Eris. Assim que tocarmos, será nossa responsabilidade. Palavras frias, insensíveis. Mas eles pregaram um. Ninguém toca nela. Pregarão. Tinham enfiado pregos nela. Tinham-na segurado enquanto ela gritava, segurado enquanto ela rugia para eles, então implorava. Depois pegaram aqueles longos e cruéis pregos de ferro. E o martelo. 3 deles. 3 batidas do martelo, abafadas pelos gritos, pela dor. Ela começou a tremer, odiando aquilo tanto quanto tinha odiado as súplicas. Seu corpo urrava de dor, aqueles pregos no abdômen eram impiedosos. Um rosto pálido e belo surgiu acima dela, bloqueando as folhas semelhantes a joias no alto. Imóvel. Impassível. Suponho que não queira viver aqui, Morrigan. Ela preferiria morrer ali, sangrar ali. Preferiria morrer e voltar como algo maligno e cruel e dilacerar todos eles. Ele devia ter lido aquilo nos olhos dela. Um leve sorriso curvou os lábios do macho. Foi o que pensei. Eris se esticou, virando-se. Os dedos de Mor se fecharam nas folhas e no solo lamacento. Ela desejou poder crescer garras como Rhys fazia e rasgar aquele pescoço pálido. Mas esse não era o seu dom. O dom de Mor. O dom dela a deixará ali. Destruída e sangrando. Eris deu um passo para longe. Não podemos simplesmente a deixar aí para. Disparou uma voz mais distante. Podemos e deixaremos, interrompeu ele, diretamente, com passos determinados conforme se afastava. Ela escolheu se macular, a família dela escolheu tratá-la como lixo. Já disse a eles qual é minha decisão nesse assunto. Uma longa pausa, mais cruel do que as demais. E não tenho o hábito de trepar com sobras ilirianas. Ela não conseguiu impedi-las então. As lágrimas que escorreram, quentes e ardidas. Sozinha? Eles a deixariam sozinha ali. Os amigos dela não sabiam para onde tinha ido. Mor mal sabia onde estava. Mas... aquela voz dissidente interrompeu de novo. Saia. Não houve protesto depois disso. E quando os passos se afastaram e sumiram, o silêncio retornou. O sol e o vento e as folhas. O sangue e o ferro e o solo sob suas unhas. A dor. Um leve cutucão da mão de Feire contra a dela chamou sua atenção, afastando-a daquela clareira sangrenta, logo além da fronteira da corte outonal. Mordeu a Grã Senhora um olhar de gratidão, o qual Feire sabiamente ignorou, já voltando a atenção para a conversa. Sem jamais ter perdido a concentração, na verdade. Feire entrara no papel de senhora daquela cidade horrível com muito mais facilidade do que ela. Usando um vestido ônix reluzente, o diadema de lua crescente na cabeça, sua amiga parecia a perfeita governante imperiosa. Tanto parte daquele lugar quanto as bestas serpentinas entrelaçadas, que estavam entalhadas e embutidas por toda parte. O que Kir, talvez, um dia tivesse imaginado para a própria Mor. Não o vestido vermelho que a filha usava, alegre e ousado, ou as joias douradas nos pulsos e nas orelhas, brilhando como luz do sol naquela escuridão. Se quisesse que esse pequeno encontro permanecesse privado, dizia Rhys, com uma calma letal, talvez uma reunião pública não fosse o lugar mais sábio para isso. De fato. O administrador da cidade escavada acenou com a mão. Por que teríamos algo a esconder? Depois da guerra, somos todos tão bons amigos. Mor costumava sonhar que o estripava. Às vezes com uma faca, às vezes com as próprias mãos. E como anda a corte de seu pai, Eris? Uma pergunta indiferente e entediada de Feire. Os olhos âmbar do grão feérico não estamparam nada além de desgosto. Um rugido encheu a cabeça de Mor diante daquele olhar. Ela mal conseguiu ouvir a resposta arrastada.
Ou a réplica de Iris. Já fora um prazer para Mor provocar Kir e aquela corte, colocá-los em seu devido lugar. Pelo inferno, ela até mesmo quebrará alguns dos ossos do administrador na primavera depois de Iris ter destruído os braços dele até se tornarem inúteis. E ficará feliz em fazê-lo depois do que Kir dissera a Feiri, e então ficará encantada ao ser banida por sua mãe de sua ala particular. Uma ordem que ainda era mantida. Mas desde o momento em que Eris havia entrado naquela câmara do conselho tantos meses atrás. Você tem mais de 500 anos, lembrava-se ela frequentemente. Deveria conseguir enfrentar e suportar isso de um modo melhor. Não tenho o hábito de trepar com sobras ilirianas. Mesmo agora, mesmo depois de Asriel tê-la encontrado naquele bosque, depois de Madja tê-la curado até que nenhum vestígio dos pregos maculasse sua barriga. Ela jamais deveria ter ido até lá naquela noite. A pele de Mor se repuxou, o estômago grunhiu. Covarde! Tinha enfrentado inimigos, lutado em muitas guerras, e no entanto, aqueles dois machos juntos. Mor sentiu, mais do que viu, Feiri se enrijecer ao seu lado depois de algo que Eris dissera. Seu pai está proibido de cruzar para as terras humanas, respondeu a grã senhora ao macho. Nenhum espaço para concessões com aquele tom de voz, com a severidade dos olhos de Feiri. Eris apenas deu de ombros. Não acho que seja a decisão sua. Iris colocou as mãos nos bolsos, o retrato da graciosidade casual. Mas as sombras e a escuridão salpicada de estrelas que emanava dele, que fazia com que a montanha tremesse a cada passo que dava, era essa a verdadeira face do grão-senhor da corte noturna. O mais poderoso grão-senhor na história. Eu sugeriria lembrar a Beron que expansão territorial não está em jogo. Para nenhuma corte. Eris não se abalou. Nada jamais o perturbava, o inquietava. Mor odiara isso desde o momento em que o tinha conhecido, aquela distância, aquela frieza. Aquela falta de interesse ou de sentimentos pelo mundo. Então eu sugeriria a você, grão-senhor, que falasse com seu caro amigo Talin a respeito disso. Por quê? A pergunta de Feiri saiu afiada como uma lâmina. A boca de Eris se curvou em um sorriso viperino. Porque o território de Talin é o único que ladeia as terras humanas. Creio que qualquer um interessado em expandir precisaria passar primeiro pela corte primaveril. Ou pelo menos obter permissão do grão-senhor para isso. Outra pessoa que ela um dia mataria. Se Feiri e Iris não fizessem isso antes. Não importava o que Talin tinha feito na guerra, se trouxera Beron e as forças humanas consigo. Se tinha enganado Ibern. Era outro dia, outra fêmea caída no chão, e Mor não esqueceria, não podia perdoar. O rosto frio de Iris se tornou reflexivo, no entanto. Ela podia ler facilmente a relutância nos olhos do grão-senhor, a irritação por ter sido informado por Eris. Mas informação era informação. Mor olhou na direção de Kir e viu que ele a observava. Exceto pela ordem inicial para o administrador, ela não tinha dito uma palavra. Não contribuíra para a reunião. Não se pronunciara. Ela conseguia ver isso nos olhos de Kir. A satisfação. Diga algo. Pense em algo para dizer. Para dilacerá-lo até que vire nada. Mas Iris decidiu que tinham terminado. Ele entrelaçou o braço ao de Feiri e os guiou para fora, a montanha de fato tremendo sob seus passos. O que tinha dito a Eris, Mor não fazia ideia. Patética. Covarde e patética. A verdade é seu dom. A verdade é sua maldição. Diga algo. Mas as palavras para castigar seu pai não vieram. Com o vestido vermelho esvoaçando atrás do corpo, Mor deu as costas para o administrador da cidade escavada, para o herdeiro da outonal e seu sorriso de escárnio, e seguiu o grão-senhor e a grã-senhora pela escuridão, então de volta à luz. Capítulo 7. Ressan. Você sabe mesmo dar presentes de solstício, AZ. Virei de costas para a parede de janelas no escritório particular na Casa do Vento. Velaris estava banhada nos tons do início da manhã.
Meu mestre espião e irmão permanecia do outro lado da extensa mesa de carvalho, com os mapas e documentos que ele apresentara espalhados sobre ela. A expressão em seu rosto poderia muito bem ser de pedra. Estava daquela forma desde que Asriel batera as portas duplas do escritório logo depois do alvorecer. Como se soubesse que a noite anterior havia sido inútil para mim depois do aviso nada sutil de Eris a respeito de Tallinn e suas fronteiras. Feire não tocou no assunto durante a volta para casa. Não parecera pronta para discutir sobre como lidar com o grão-senhor da primaveril. Ela caíra no sono rapidamente, me deixando ensimesmado diante da fogueira na sala de estar. Não era surpreendente que eu tivesse voado até ali antes do nascer do sol, ansioso para que o frio cortante afugentasse o peso da noite em claro de cima de mim. Minhas asas ainda estavam dormentes em alguns pontos devido ao voo. Você queria informação, disse Aze, fracamente. Ao lado do iliriano, o cabo de obsidiana de reveladora da verdade parecia absorver os primeiros raios do sol. Revirei os olhos, recostando contra a mesa e indicando o que ele compilara. Não poderia ter esperado até depois do solstício para essa gema em particular. Um olhar para o rosto ilegível de Asriel e acrescentei. Não se incomode em responder. Um canto da boca de meu irmão se repuxou, e as sombras ao seu redor deslizaram sobre o pescoço como tatuagens vivas, gêmeas aquelas ilirianas marcadas sob as vestes de couro. Sombras diferentes de qualquer coisa que meus poderes pudessem conjurar, ou com que falassem. Nascidas em uma prisão sem luz e sem ar, destinada a destruí-lo. Em vez disso, Asriel aprenderá a língua delas. Embora os sifões cobalto fossem prova de que a ascendência iliriana do encantador de sombras era verdadeira, mesmo o vasto saber daquele povo guerreiro, meu povo guerreiro, não tinha uma explicação para a origem dos danos de Asriel. Eles certamente não estavam conectados aos sifões, ao poder assassino puro que a maioria dos ilirianos possuía e canalizava pelas pedras para evitar destruir tudo no caminho. Inclusive seu portador. Desviando os olhos das pedras sobre as mãos de Asriel, franzi a testa para a pilha de papéis que ele apresentara momentos antes. Já contou a Cashon. Vim direto para cá, respondeu Asriel. Ele vai chegar logo, de toda forma. Mordi o lábio enquanto estudava o mapa territorial de Ilíria. São mais clãs do que eu esperava, admitir, e disparei um monte de sombras ágeis pelo cômodo para acalmar o poder que tinha começado a se agitar, inquieto, em minhas veias. Mesmo em meus cálculos mais catastróficos. Não são todos os membros desses clãs, falou a Aze, cuja expressão sombria miniu a tentativa de suavizar o golpe. Esse número geral apenas reflete os lugares em que o descontentamento está se espalhando, não onde as maiorias estão. Ele apontou com o dedo cheio de cicatrizes para um dos acampamentos. Há apenas 2 fêmeas aqui que parecem cuspir veneno sobre a guerra. Uma é viúva e a outra é mãe de um soldado. Onde há fumaça, há fogo, repliquei. Asriel estudou o mapa por um longo minuto. Dei a ele o silêncio, sabendo que meu irmão só falaria no momento em que estivesse completamente pronto. Quando éramos meninos, Cashon e eu tínhamos dedicado horas a socar a Aze, tentando fazer com que ele falasse. O encantador de sombras jamais cederá uma só vez. Os ilirianos são uns merdas, afirmou Asriel, baixo demais. Abri a boca, então a fechei. Sombras se reuniram em volta das asas de Aze, seguindo para o espesso tapete vermelho. Eles treinam e treinam como guerreiros, mas quando não voltam para casa, as famílias nos tornam vilões por tê-los mandado para a guerra. As famílias perderam algo insubstituível, respondi, com cautela. Asriel acenou com a mão cheia de cicatrizes, e o sifão cobalto reluziu com o movimento quando seus dedos cortaram o ar. São hipócritas. E o que você gostaria que eu fizesse? Dispensasse o maior exército de Prythian. Aze não respondeu. Eu encarei, no entanto. Encarei aquela expressão fria como gelo que ainda me matava de medo às vezes. Eu tinha visto o que ele fizera com seus meios-irmãos séculos atrás. Ainda sonhava com aquilo. O ato em si não era o que permanecia. Cada parte fora merecida.
Cada maldita parte. Mas era o precipício congelado para o qual Aze mergulhara que às vezes emergia das profundezas de minha memória. O início daquela geada se estilhaçava sobre os olhos do guerreiro agora. Não vou dispensar os ilirianos. Não há lugar para eles irem, de toda forma. E se tentarmos tirá-los daquelas montanhas, podem justamente iniciar o ataque que estamos tentando desencorajar, falei, calmamente, sem deixar espaço para argumentação. Aze não respondeu nada. Mas talvez mais urgente, prossegue, apontando para o extenso continente, seja o fato de que as rainhas humanas não voltaram aos próprios territórios. Elas permanecem naquele palácio conjunto. Além disso, a população geral de Hiberno não está muito feliz por ter perdido essa guerra. E sem muralha, quem sabe que outros territórios féricos podem tentar tomar as terras humanas. Minha mandíbula se contraiu com a última parte. Essa paz é tênue. Eu sei disso, respondeu Asriel, por fim. Então podemos precisar dos ilirianos de novo antes que isso acabe. Podemos precisar que estejam dispostos a derramar sangue. Feire sabia? Eu a estava inteirando de cada relatório e reunião. Mas esta última. Ficaremos de olho nos opositores, conclui, deixando que Aze sentisse um ronco do poder que espreitava dentro de mim, que sentisse que tinha sido sincero com cada palavra. Cashon sabe que eles estão crescendo entre os acampamentos e está disposto a fazer o que for preciso para consertar isso. Ele não sabe quantos são exatamente. E talvez devêssemos esperar para contar a ele. Até depois do feriado. Aze piscou. Expliquei rapidamente. Ele vai ter o suficiente com o que lhe dar. Deixe que aproveite o feriado enquanto puder. Asriel e eu fazíamos questão de não mencionar nesta. Não um com o outro e certamente não na frente de Cashon. Não me permitia contemplar aquilo também. Nem Mor, considerando seu silêncio incomum sobre o assunto desde o fim da guerra. Ele vai ficar transtornado com a gente por escondermos isso. Cashon já suspeita de grande parte, então é apenas uma confirmação a esta altura. Aze passou o polegar pelo cabo preto de reveladora da verdade, as runas prateadas do estojo escuro reluzindo à luz. E quanto às rainhas humanas? Continuamos observando. Você continua observando. Vassa e Jurian ainda estão com Grayzen. Devemos inteirá-los da questão. Uma reunião estranha nas terras humanas. Sem que nenhuma rainha jamais fosse nomeada para o fiapo de território na base de Pritian, apenas um conselho de senhores e mercadores abastados, Jurian tinha assumido a liderança de alguma forma. Usando a propriedade da família de Grayzen como seu assento de comando. E Vassa? Ela permanecerá. Seu guardião lhe considerou um descanso da maldição do encantamento que a transformava em pássaro de fogo de dia e mulher de novo à noite. E a amarrava ao lago no interior do continente. Eu jamais vira tal feitiço funcionar. Eu tinha lançado meu poder sobre ela, assim como Elion, buscando qualquer possível fio para desatá-lo. Não encontrei nada. Era como se a maldição estivesse tecida no próprio sangue de Vassa. Mas sua liberdade acabaria. Lucien dissera isso meses antes, e ainda a visitava com frequência o bastante para que eu soubesse que nada tinha mudado nesse sentido. Ela precisaria voltar ao lago, ao senhor feiticeiro que a mantinha prisioneira, vendida a ele pelas mesmas rainhas que tinham mais uma vez se reunido em seu castelo compartilhado. Aquele que costumava ser de Vassa também. Vassa sabe que as rainhas do reino serão uma ameaça até que lidemos com elas, comentei, por fim. Outro fragmento que Lucien nos contara. Bem, contara para mim e a Aze, ao menos. Mas a não ser que as rainhas saiam da linha, não cabe a nós enfrentá-las. Se entrarmos em cena, mesmo que para impedi-las de iniciar outra guerra, seremos vistos como conquistadores, não heróis. Precisamos que os humanos de outros territórios confiem em nós se algum dia quisermos alcançar uma paz duradoura. Então talvez Jurian e Vassa devessem lidar com eles. Enquanto Vassa está livre para fazer isso. Eu havia contemplado essa possibilidade. Feire e eu tínhamos discutido isso noite adentro.
várias vezes. Os humanos devem receber uma chance de governar a si mesmos. De decidir por si mesmos. Até nossos aliados. Mande Lucien, então. Como nosso emissário humano. Estudei a tensão nos ombros de Asriel, as sombras protegendo metade de seu corpo da luz do sol. Lucien está fora no momento. Az ergueu as sobrancelhas. Onde? Pisquei os olhos para ele. Você é meu mestre espião. Não deveria saber. O encantador de sombras cruzou os braços, o rosto tão elegante e frio quanto a lendária adaga ao lado do corpo. Não faço questão de rastrear os movimentos dele. Por quê? Nenhum lampejo de emoção. Ele é parceiro de Ellen. Esperei. Seria uma invasão da privacidade dela rastreá-lo. Saber quando e se Lucien a procurava. O que eles faziam juntos? Tem certeza disso? Perguntei, baixinho. Os sifões de Asriel tremeluzirão, as pedras se tornaram tão escuras e agourentas quanto o mais profundo mar. Para onde Lucien foi? Enrijeci o corpo diante da pura ordem nas palavras. Corte primaveril. Ficará lá para o solstício, respondi, com a voz mais lenta. Talin o expulsou da última vez. Expulsou. Mas o convidou para o feriado. Provavelmente porque o grão-senhor da primaveril percebera que passaria a data sozinho naquela mansão. Ou o que quer que tivesse restado dela. Eu não sentia pena alguma. Não quando ainda conseguia sentir o terror absoluto de Feire ao ver Talin destruir o escritório. Ao ser trancada naquela casa. E Lucien deixara que ele fizesse aquilo. Mas eu o havia perdoado. Ou tentado, pelo menos. Com Talin, era mais complicado do que isso. Mais complicado do que eu me permitia remoer em geral. Ele ainda amava Feire. Não podia culpá-lo por isso. Mesmo que me fizesse querer rasgar a garganta do grão-senhor da primaveril. Afastei o pensamento. Discutirei Vassa e Jurian com Lucien quando ele voltar. Verei se está disposto a mais uma visita. Inclinei a cabeça. Acha que ele consegue suportar ficar perto de Graysen? O rosto inexpressivo de Asia era precisamente o motivo pelo qual ele jamais perdia no carteado. Por que eu deveria saber disso? Quer me dizer que não estava blefando quando disse que não rastreava todos os movimentos de Lucien? Nada. Absolutamente nada naquele rosto, naquele cheiro. As sombras, o que quer que fossem, escondiam bem demais. Muito bem. Asriel apenas respondeu, friamente. Se Lucien matar Graysen, então já foi tarde. Eu estava disposto a concordar. E Feire também e Nesta. Estou quase tentado a dar a Nesta direito de caça no solstício. Vai dar um presente a ela? Não? Talvez. Achei que bancar o apartamento e a bebedeira já fosse presente o bastante. Aze passou a mão pelos cabelos pretos. Devemos. Incomum que ele se atrapalhasse com as palavras. Devemos dar presentes às irmãs. Não respondi, sendo sincero. Aze pareceu soltar um suspiro de alívio. Pareceu, pois foi apenas um sopro de ar que passou por seus lábios. Não acho que Nesta dê a mínima e não creio que Ellen espere receber nada de nós. Eu deixaria que as irmãs trocassem presentes entre elas. Ele assentiu, distante. Tamborilei sobre o mapa, bem na corte primaveril. Eu mesmo posso contar a Lucien em 1 ou 2 dias. Sobre a visita à mansão de Graysen. Asriel arqueou uma sobrancelha. Então pretende visitar a corte primaveril. Eu queria poder dizer que não. Mas, em vez disso, contei a ele o que Eris dera a entender, que Talin ou não se importava em impor as fronteiras com o mundo humano, ou estava aberto a deixar qualquer um atravessá-las. Duvidava que eu teria uma noite decente de sono até descobrir a verdade. Quando terminei, Aze limpou um grão de poeira invisível nas escamas de couro da manopla. O único sinal de irritação. Posso ir com você? Balancei a cabeça. É melhor eu fazer isso sozinho.
Está falando de ver Lucien ou Tanlin. Ambos. Lucien eu suportava. Tanlin. Talvez eu não quisesse testemunhas para o que poderia ser dito. Ou feito? Vai pedir a Feiri que vá junto. Um olhar para os olhos avelã de Asriel foi o suficiente para que eu soubesse que ele estava bastante ciente de meus motivos para ir sozinho. Pedirei em algumas horas, falei, mas duvido que ela queira ir. E duvido que eu tente o possível para convencê-la a mudar de ideia. Paz. Tínhamos a paz a nosso alcance. Mesmo assim, ainda havia dívidas das quais eu não me livraria tão cedo. Aze assentiu compreensivamente. Ele sempre tinha me entendido melhor mais do que os outros. Exceto por minha parceira. Se eram seus danos que permitiam que o fizesse, ou apenas o fato de que ele e eu éramos mais semelhantes do que a maioria se dava conta, eu jamais descobri. Mas Asriel sabia uma coisa ou outra sobre antigos acertos de contas. Desequilíbrios a serem corrigidos. Assim como a maior parte de meu círculo íntimo, eu supunha. Nada sobre Briaches, imagino. Olhei na direção do chão de mármore, como se pudesse ver através da montanha a biblioteca no subterrâneo, com seus andares inferiores, que foram um dia ocupados, já vazios. Aze também estudou o chão. Nenhum sussurro. Ou mesmo grito, na verdade. Ri. Meu irmão tinha um senso de humor malicioso e cruel. Eu planejava caçar Briaches havia meses, levar Feiri e deixar que ela rastreasse a entidade que, por falta de explicação melhor, parecia ser o próprio medo. Mas, como tantos de meus planos para minha parceira, governar aquela corte e entender o mundo além dela tinham se colocado no caminho. Quer que eu casse a criatura? Uma pergunta simples, calma. Gesticulei, e meu anel de parceria refletiu a luz da manhã. O fato de ainda não ter ouvido Feiri pelo laço me dizia o bastante, ela ainda dormia. E por mais que fosse tentador acordá-la apenas para ouvir o som de sua voz, eu tinha pouco desejo de ter meus colhões pregados à parede por interromper seu sono. Deixe Briaches aproveitar o solstício, também respondi. Um raro sorriso curvou a boca de Aze. Que generoso de sua parte. Inclinei a cabeça dramaticamente, o retrato da magnanimidade real, então me sentei na cadeira antes de apoiar os pés na mesa. Quando parte para Roserral? Na manhã depois do solstício, informou ele, virando para a reluzente extensão de Velaris. Aze se encolheu, de leve. Ainda preciso fazer umas compras antes de ir. Ofereci um sorriso torto a meu irmão. Compre para ela por mim, está bem. E coloque em minha conta desta vez. Eu sabia que Aze não faria isso, mas ele assentiu mesmo assim. Capítulo 8. Queshon. Uma tempestade se aproximava. Bem a tempo do solstício. Chegaria em 1 ou 2 dias, mas Queshon conseguia sentir o cheiro no vento. Os outros no acampamento Refúgio do Vento também conseguiam, e o habitual turbilhão de atividades era agora um pulsar ágil e eficiente. Casas e tendas eram verificadas, ensopados e assados, preparados, pessoas partiam ou chegavam mais cedo do que o esperado para vencer a tempestade. Por isso, Queshon dera às meninas o dia de folga e ordenara que todos os treinos e exercícios, inclusive dos machos, fossem adiados até depois da nevasca. Patrulhas limitadas ainda sairiam, apenas com aqueles habilidosos e ansiosos para testar a si mesmos contra os ventos certamente violentos e as temperaturas frígidas. Mesmo em uma tempestade, inimigos poderiam atacar. Se a nevasca fosse tão grande quanto ele sentia que seria, aquele acampamento ficaria enterrado sob neve durante alguns bons dias. Queshon estava parado no pequeno centro de artesanato do acampamento, além das tendas e do punhado de casas permanentes. Havia apenas poucas lojas ocupando cada lado da estrada não pavimentada, normalmente apenas uma trilha de terra nos meses mais quentes do ano. Uma mercearia, que já colocara um aviso informando o esgotamento dos produtos, 2 ferreiros, um sapateiro, um entalhador e um alfaiate. A construção de madeira do alfaiate era relativamente nova. Pelo menos para os padrões ilirianos, talvez com 10 anos.
Acima da loja do primeiro andar parecia haver uma habitação, onde lâmpadas queimavam intensamente. E na vitrine da loja, exatamente o que ele procurava. Um sino acima da porta de vidro com treliças de chumbo soou quando Cashon entrou, fechando bem as asas para passar, mesmo com a porta mais larga do que o habitual. O calor o atingiu, aconchegante e delicioso, e ele rapidamente fechou a porta atrás de si. A fêmea jovem e esguia atrás do balcão de pinho já estava de pé, imóvel. Observando-o. A primeira coisa em que Cashon reparou foram as cicatrizes em suas asas. As cicatrizes cuidadosas e cruéis que desciam pelos tendões centrais. Náusea revirou o estômago do guerreiro, mesmo quando ele ofereceu um sorriso e caminhou para o balcão polido. Cortada. Ela fora cortada. Estou procurando Prúteus, disse ele, encarando os olhos castanhos da fêmea. Afiados e sagazes. Espantada com a presença dele, mas sem medo. Seus cabelos escuros estavam trançados com simplicidade, oferecendo uma ampla visão da pele bronzeada e do rosto estreito e anguloso. Não era um rosto belo, mas era marcante. Interessante. Ela não desviou o olhar, não da forma como fêmeas ilirianas tinham sido ordenadas e treinadas para fazer. Não, mesmo com as cicatrizes do corte que comprovavam como práticas tradicionais estavam brutalmente arraigadas em sua família, a fêmea permaneceu encarando-o. Aquilo o lembrou de Nesta, aquele olhar franco e irredutível. Prúteus era meu pai, informou ela, desatando o avental branco e revelando um vestido marrom simples antes de passar para o outro lado do balcão. Era? Sinto muito, disse ele. Ele não voltou da guerra. Cashon segurou o queixo para que não se voltasse para o chão. Sinto mais ainda, então. Por que deveria? Uma pergunta insensível, desinteressada. A mulher estendeu a mão fina. Sou Emerie. Esta é minha loja agora. A demarcação de um limite. E um incomum. Cashon apertou a mão da fêmea, nada surpreso ao ver que seu aperto era forte e determinado. Ele conhecera Prúteus. Ficara surpreso quando o macho se juntara às fileiras durante a guerra. Cashon sabia que ele tinha uma filha e nenhum filho. Nem parente macho próximo também. Com sua morte, a loja teria ido para um deles. Mas para a filha assumir o lugar, para insistir que a loja deveria ser dela e para continuar gerenciando-a. Cashon avaliou o pequeno espaço organizado. Ele olhou pela vitrine para a loja do outro lado da rua, para a placa de esgotado. Mercadorias enchiam a loja de Emerie. Como se tivesse acabado de receber um carregamento novo. Ou como se ninguém se incomodasse em entrar ali. Nunca. Para que Prúteus fosse o proprietário e tivesse construído aquele lugar, em um acampamento em que a ideia de lojas havia começado apenas nos últimos 50 anos, mais ou menos, significava que tinha bastante dinheiro. O suficiente, talvez, para que Emerie se sustentasse. Mas não para sempre. Certamente parece que a loja é sua, comentou Cashon, por fim, voltando a atenção novamente para ela. Emerie tinha se afastado alguns centímetros, com as costas retas, o queixo erguido. Ele vira Nesta naquela pose também. Costumava dizer que era sua pose de matarei meus inimigos. Cashon tinha nomeado cerca de 2 dúzias das poses de Nesta àquela altura. Variando desde comerei seus olhos no café da manhã até não quero que Cashon saiba que estou lendo pornografia. A última era sua preferida. Contendo o sorriso, ele gesticulou para as belas pilhas de luvas de couro de carneiro e para as espessas echarpes que enfeitavam a vitrine. Levarei todos os acessórios de inverno que tiver. As sobrancelhas escuras da fêmea se ergueram até o limite dos cabelos. Sério? Cashon enfiou a mão no bolso das vestes de couro para tirar a sacola de dinheiro e estendê-la para a iliriana. Isso deve dar. Emerie avaliou a pequena bolsa de couro na palma da mão. Não preciso de caridade. Então tire daí qualquer que seja o custo por suas luvas e botas e echarpes e casacos e devolva o resto.
Ela não respondeu, simplesmente jogou a sacola no balcão e disparou para a vitrine. Emery juntou tudo que Cashon pediu em pilhas organizadas, então correu para o quarto dos fundos atrás do balcão e voltou com mais. Até que não houvesse um único trecho vazio no balcão polido e apenas o som de moedas tilintando preenchesse a loja. Ela silenciosamente devolveu a sacola. Cashon evitou mencionar que Emery era um dos poucos ilirianos que aceitara seu dinheiro. A maioria cuspira nele ou o atirara no chão. Mesmo depois que Chris se tornara grão-senhor. Emery verificou as pilhas de mercadorias de inverno no balcão. Quer que eu procure bolsas e caixas? Ele balançou a cabeça. Isso não será necessário. De novo, as sobrancelhas escuras dela se ergueram. Cashon levou a mão à sacola de dinheiro e colocou 3 pesadas moedas no único espaço vazio que conseguiu encontrar no balcão. Para os custos de entrega. Para quem? Disparou ela. Você mora acima da loja, não é? Um aceno brusco. Então presumo que saiba o bastante sobre este acampamento e quem tem muito e quem não tem nada. Uma tempestade vai chegar em poucos dias. Eu gostaria que você distribuísse isto entre aqueles que podem ser mais afetados. Emery piscou, e Cashon a viu reconsiderar. A fêmea estudou as mercadorias empilhadas. Muitos deles não gostam de mim, explicou ela, mais baixo do que Cashon ouvira antes. Também não gostam de mim. Está em boa companhia. Um relutante curvar de lábios diante daquilo. Não exatamente um sorriso. Certamente não com um macho que ela não conhecia. Considere boa propaganda para esta loja, prosseguiu Cashon. Diga que foi um presente do grão-senhor deles. Por que não seu? Cashon não queria responder aquilo. Não naquele dia. Melhor me deixar fora disso. Emery o avaliou por um momento, então assentiu. Vou me certificar de que isto seja entregue aos que mais precisam até o pôr do sol. Cashon inclinou a cabeça em agradecimento e seguiu para a porta de vidro. Somente a porta e as janelas daquela construção provavelmente tinham custado mais do que a maioria dos ilirianos podia pagar em anos. Prúteus fora um homem rico, um bom comerciante. E um guerreiro decente. Para ter arriscado essa vida ao ir à guerra, ele devia ter algum pingo de orgulho. Mas as cicatrizes nas asas de Emery, prova de que ela jamais sentiria o vento de novo. Uma parte de Cashon desejou que Prúteus ainda estivesse vivo. Apenas para que ele mesmo pudesse matar o macho. O guerreiro levou a mão à maçaneta de bronze, o metal frio contra sua palma. Lord Cashon. Ele olhou por cima do ombro para o balcão, onde Emery ainda estava parada, mas não se incomodou em corrigi-la, em dizer que não aceitava e jamais aceitaria usar Lord antes do nome. Feliz solstício, disse ela, seriamente. Cashon deu um sorriso. Para você também. Mande notícias se tiver problemas com as entregas. O queixo fino da fêmea se ergueu. Tenho certeza de que não precisarei. Fogo naquelas palavras. Emery faria com que as famílias as aceitassem, quisessem elas ou não. Cashon vira aquele fogo antes e o aço. Ele se perguntou, mais ou menos curioso, o que aconteceria se as duas se conhecessem. O que sairia do encontro? Empurrando a porta com o ombro, Cashon saiu da loja para o dia congelante, com o tilintar do sino atrás dele. Um arauto da tempestade por vir. Uma que estava se formando ali por muito, muito tempo. Capítulo 9. Feire. Eu não deveria ter jantado. Era o pensamento que se agitava em minha mente à medida que me aproximava do estúdio que Recina ocupava, a escuridão intensa acima. Conforme reparava nas luzes que se derramavam na rua congelada, misturando-se com o brilho das lâmpadas. Aquela hora, 3 dias antes do solstício, estava lotada de consumidores não apenas residentes do bairro, mas também aqueles que moravam do outro lado da cidade e no campo. Eram tantos grão-féricos e féricos, muitos de tipos que eu jamais vira antes. Mas todos sorrindo, todos parecendo brilhar de alegria e boa vontade.
Era impossível não sentir o latejar daquela energia sob a pele, mesmo quando meus nervos ameaçavam me mandar voando para casa, com ou sem o vento frígido. Eu tinha arrastado uma sacola de suprimentos até ali, com uma tela presa debaixo do braço, sem saber se seriam fornecidos ou se pareceria grosseiro aparecer no estúdio de Recina e dar a impressão de ter esperado que me dissem o necessário. Eu tinha caminhado da casa da cidade até lá, sem querer atravessar com tantas coisas e sem querer arriscar perder a tela para o puxão do vento gelado se eu voasse. Além de me manter aquecida, me proteger do vento enquanto estivesse voando, no ar, era algo que eu também precisava dominar, apesar das ocasionais aulas com Liz e Asriel. Com o peso adicional nos braços e o frio, eu não sabia como os ilirianos faziam aquilo, quanto mais no alto das montanhas, onde era frio o ano todo. Talvez eu descobrisse em breve, se as lamúrias e o descontentamento se espalhassem pelos campos de guerra. Não era hora de pensar naquilo. Meu estômago já estava bastante inquieto. Parei a uma casa do estúdio de Recina, com as mãos suando dentro das luvas. Jamais tinha pintado com um grupo antes. Raramente gostava de compartilhar minhas pinturas. E essa primeira vez diante de uma tela desde a guerra, sem saber o que poderia sair jorrando de dentro de mim. Um puxão no laço. Tudo bem? Uma pergunta suave, casual. A cadência da voz de Liz acalmava os tremores ao longo de meu corpo. Ele tinha me dito para onde planejava ir no dia seguinte. Sobre o que planejava investigar. Havia me perguntado se eu gostaria de ir junto. Eu tinha respondido que não. Talvez eu devesse a Talin a vida de meu parceiro, talvez eu tenha dito a Talin que desejava a ele paz e felicidade, mas não queria vê-lo. Nem falar com ele. Nem lidar com ele. Não por um bom e longo tempo. Quem sabe para sempre. Acredito que por causa disso, porque eu tinha me sentido pior depois de recusar o convite de Liz, eu tivesse me aventurado no arco-íris essa noite. Mas diante do estúdio comunal de Recina, já ouvindo as risadas fluindo do lugar onde ela e outros tinham se reunido para a pintura semanal, minha determinação se extinguiu. Não sei se consigo fazer isso. Liz ficou quieto por um momento. Quer que eu vá junto? Para pintar. Eu daria um excelente modelo nu. Sorri, sem ligar para o fato de que estava sozinha na rua, inúmeras pessoas passando por mim. O capuz escondia grande parte de meu rosto mesmo. Me perdoe, mas não creio que eu tenha vontade de compartilhar sua magnificência com mais alguém. Então talvez eu modele para você depois. Uma carícia sensual pelo laço fez meu sangue ferver. Faz um tempo desde que fizemos algo envolvendo tintas. Aquele chalé e a mesa da cozinha surgiram em minha mente, e minha boca ficou um pouco seca. Libertino. Uma risada. Se quiser entrar, então entre. Se não quiser, não entre. A decisão é sua. Franzi a testa para a tela enfiada sob um de meus braços, a caixa de tintas aninhada sob o outro. Franzi a testa para o estúdio a quase 10 metros de distância, com sombras espessas entre mim e aquela torrente dourada de luz. Sei o que quero fazer. Ninguém reparou quando atravessei para dentro da galeria estúdio coberta com tábuas no fim da rua. E com as tábuas sobre as janelas, ninguém reparou nas bolas de luz férica que acendi e dispus flutuando no ar com um vento suave. É claro que, com as tábuas sobre as janelas e nenhum ocupante durante meses, o salão principal estava congelando. Frio o bastante para que eu apoiasse meus suprimentos no chão e caminhasse nas pontas dos pés ao avaliar o espaço. Provavelmente fora lindo antes do ataque, uma imensa janela se voltava para o sul, deixando entrar sol infinitamente, e claraboias também fechadas com tábuas pontuavam o teto abaulado. A galeria tinha talvez 10 metros de largura por 15 metros de profundidade, com um balcão contra uma parede a meio caminho para os fundos e uma porta para o que só podia ser o espaço do estúdio ou o armazém. Uma rápida avaliação me informou que eu estava mais ou menos certa, o armazém era nos fundos, mas não havia luz natural para a pintura.
Apenas janelas estreitas acima de uma fileira de pias quebradas, alguns balcões de metal ainda manchados de tinta e antigos suprimentos de limpeza. E tinta? Não tinta de fato, mas o cheiro dela. Inspirei profundamente, sentindo-o se assentar em meus ossos, deixando que a quietude do espaço se assentasse também. A galeria na frente tinha sido o estúdio dela também. Paulina devia pintar enquanto conversava com clientes que avaliavam a arte pendurada, cujas silhuetas eu mal conseguia discernir contra as paredes brancas. O piso era de pedra cinza, e quecos de vidro estilhaçado ainda brilhavam entre as fendas. Eu não queria fazer essa primeira pintura na frente dos outros. Eu mal conseguia fazê-la para mim. Era o bastante para afastar qualquer culpa com relação a ignorar a oferta de Recina para que me juntasse a ela. Eu não tinha feito promessas. Então conjurei minhas chamas para começar a aquecer o espaço, dispondo pequenas bolas incandescentes no ar ao longo da galeria. Acendendo-a mais. Aquecendo-a de volta à vida. Em seguida saí em busca de um banquinho. Capítulo 10. Feire. Pintei e pintei e pintei. Meu coração galopou o tempo todo, constante como um tambor de guerra. Pintei até ter cãibra nas costas e meu estômago roncar, exigindo chocolate quente e uma guloseima. Eu soube o que precisava sair de mim assim que me sentei no banquinho bambo resgatado dos fundos. Mal havia conseguido segurar o pincel firme o bastante para dar as primeiras poucas pinceladas. Por medo, sim. Eu era sincera o suficiente comigo mesma para admitir isso. Mas também devido à mera libertação do ato, como se eu fosse um cavalo de corrida libertado da baia, a imagem em minha mente era uma visão deslumbrante que eu corria para acompanhar. Mas ela começou a surgir. Começou a tomar forma. E ao seu encalço, um tipo de silêncio seguiu, como se fosse uma camada de neve cobrindo a terra. Limpando o que havia abaixo. Mais purificante, mais tranquilizador do que qualquer uma das horas que eu tinha passado reconstruindo aquela cidade. Igualmente satisfatório, sim, mas a pintura, com a libertação e o enfrentamento, era um alívio. Um primeiro ponto para fechar um ferimento. Os sinos da torre de Velaris cantaram meia-noite antes que eu parasse. Antes que eu largasse o pincel e encarasse o que tinha criado. Encarasse o que me olhava de volta. Eu. Ou como eu era no Uróboro, aquela besta de escamas, garras e escuridão, ódio, alegria e frieza. Tudo de mim. O que espreitava sob minha pele. Eu não tinha fugido dela então. Nem fugi agora. Sim, o primeiro ponto para fechar um ferimento. Era essa a sensação. Com o pincel equilibrado entre os joelhos, com aquela besta para sempre na tela, meu corpo ficou um pouco lânguido. Sem ossos. Observei a galeria, a rua atrás das janelas cobertas com tábuas. Ninguém viera perguntar sobre as luzes durante as horas em que estive ali. Fiquei de pé por fim, resmungando ao me espreguiçar. Não podia levá-la comigo. Não quando a pintura ainda precisava secar, e o ar noturno úmido que vinha do rio e do mar distante podia ser terrível para a tela. Eu certamente não a levaria de volta para a casa da cidade para que alguém a encontrasse. Mesmo Riz. Mas ali. Ninguém saberia, caso entrasse na galeria, quem a pintara. Eu não tinha assinado. Não queria. Se deixasse ali para secar da noite para o dia, se eu voltasse no dia seguinte, certamente haveria algum armário na casa do vento onde eu poderia escondê-la depois. Amanhã, então. Eu voltaria amanhã para reivindicá-la. Capítulo 11. Ressan. Era a corte primaveril, mas não era. Não era a terra pela qual eu tinha caminhado séculos atrás, ou mesmo a que visitara havia quase um ano. O sol estava ameno, o dia, claro. Os corniços e as lilaças ao longe ainda estavam em florescência eterna. Ao longe porque, na propriedade, nada florescia. As rosas cor-de-rosa que um dia subiram pelas pálidas paredes de pedra da vasta mansão não passavam de teias emaranhadas de espinhos. As fontes tinham secado, e as sebes estavam sem poda e sem forma.
A própria casa parecera melhor no dia seguinte ao que os capachos de Amaranta haviam depredado. Não por qualquer sinal visível de destruição, mas pela quietude geral. Pela falta de vida. Embora as grandes portas de carvalho estivessem inegavelmente poores. Marcas de garras profundas e longas as cortavam. De pé no último degrau da escada de mármore que dava naquelas portas da entrada, avaliei as ranhuras brutais. Apostaria meu dinheiro que Tallin as fez depois que Feire deixou tanto ele quanto a corte. Mas o temperamento de Tallin sempre fora sua ruína. Qualquer dia ruim poderia ter culminado naqueles sulcos. Talvez o dia de hoje se encerrasse com mais alguns deles. O sorrisinho era fácil de estampar, assim como a pose casual, com a mão no bolso de meu casaco preto, nenhuma asa ou couro iliriano estava à vista conforme bati as portas destruídas. Silêncio. Então, Tallin abriu a porta pessoalmente. Eu não tinha certeza do que notar primeiro, o macho desleixado diante de mim ou a casa escura atrás dele. Um alvo fácil. Um alvo fácil demais, debochar das roupas um dia requintadas e agora desesperadas por uma lavagem, além dos cabelos embaraçados que precisavam de um corte. A mansão vazia, nenhum criado à vista, nenhuma decoração de solstício em evidência. Os olhos verdes que encararam os meus não eram aqueles com os quais eu estava acostumado também. Assombrados e vazios. Sem qualquer brilho. Seria uma questão de minutos dilacerá-lo, corpo e alma. Terminar o que, sem dúvida, começara no dia em que Feire me chamara silenciosamente para o casamento deles, o qual compareci. Mas, paz. Queríamos paz. Eu poderia dilacerá-lo depois que a obtivéssemos. Lucien alegou que você viria, disse Tallin como cumprimento, a voz tão inexpressiva e sem vida quanto seus olhos, a mão ainda apoiada na porta. Engraçado, achei que a parceira dele fosse a vidente. Tallin apenas me fitou, ignorando o comentário ou não entendendo a piada. O que você quer? Nenhum indício de barulho atrás dele. Ou em qualquer acre da propriedade. Nem mesmo a nota da canção de um pássaro. Vim para uma conversinha. Ofereci a Tallin um sorriso que eu sabia que o deixaria furioso. Seria um incômodo tomarmos uma xícara de chá. Os corredores estavam apagados, e as cortinas bordadas, fechadas. Uma tumba. Aquele lugar era uma tumba. A cada passo na direção do que um dia fora a biblioteca, a poeira e o silêncio nos sufocavam. Tallin não falou nada, não ofereceu explicações para a casa vazia. Para os cômodos por que passamos, algumas das portas entalhadas entreabertas o suficiente para que eu visse a destruição do lado de dentro. Mobília quebrada, pinturas rasgadas, paredes rachadas. Lucien não fora lá para fazer as pazes durante o solstício, percebi quando Tallin abriu a porta da biblioteca escura. Lucien fora por pena. Piedade. Minha visão se ajustou à escuridão antes que Tallin gesticulasse, acendendo as luzes feéricas nas esferas de vidro. Ele ainda não destruirá aquele cômodo. Provavelmente me levará para o único aposento da casa que tinha mobília utilizável. Fiquei de boca fechada conforme caminhamos para uma grande mesa no centro do espaço, então Tallin ocupou uma poltrona estofada e ornamentada diante do móvel. A única coisa parecida com um trono ultimamente. Sentei em uma poltrona idêntica na frente dele, e a madeira pálida rangeu em protesto. O conjunto provavelmente se destinava a acomodar cortesãos fofocando, não dois guerreiros enormes. O silêncio recaiu, tão espesso quanto o vazio da casa. Se veio se vangloriar, pode poupar seu esforço. Levei a mão ao peito. Por que eu deveria me incomodar? Nenhum humor. Sobre o que queria conversar. Fui exagerado ao observar os livros e o teto abaulado pintado. Onde está meu caro amigo Lucien? Caçando nosso jantar. Não tem gosto por essas coisas ultimamente. Os olhos de Tallin permaneceram vazios. Ele saiu antes que eu acordasse. Caçar o jantar porque não havia criados ali para fazer comida. Ou para comprá-la. Eu não podia dizer que me sentia mal por ele.
Apenas por Lucien, mais uma vez incumbido de ser capacho de Tallin. Cruzando a perna, com o tornozelo sobre o joelho, me recostei na poltrona. Que boato foi esse que ouvi sobre você não delimitar suas fronteiras? Um segundo de silêncio. Então Tallin indicou a porta. Está vendo alguma sentinela por aqui para fazer isso? Até mesmo elas o haviam abandonado. Interessante. Feire fez o trabalho completo, não foi? Um lampejo de dentes brancos, um brilho de luz nos olhos do grão-senhor. Com sua orientação, não tenho dúvida. Eu sorri. Ah, não? Aquilo foi tudo dela. Inteligente, não é? Tallin apertou o braço curvo da poltrona. Achei que o grão-senhor da corte noturna não se incomodaria em se vangloriar. Suponho que pense que eu deveria agradecer por você ter se voluntariado para ajudar a me ressuscitar. Não sorri ao replicar. Não crio ilusões. O dia em que você me agradecer qualquer coisa, Rensand, será o dia em que os fogos incandescentes do inferno gelarão. Poético. Um grunhido baixo. Fácil demais. Era fácil demais atraí-lo, incitá-lo. E embora eu tentasse me lembrar da muralha, da paz de que precisávamos, falei. Você salvou a vida de minha parceira em várias ocasiões. Serei sempre grato por isso. Eu sabia que as palavras tinham atingido o alvo. Minha parceira. Baixo. Era um golpe baixo. Eu tinha tudo que sempre desejei, com que sonhei, implorei às estrelas que me dissem. Ele não tinha nada. Recebera tudo e desperdiçara. Não merecia minha pena, minha simpatia. Não, Tallin merecia o que tinha acontecido, aquele fiasco de vida. Merecia cada quarto vazio, cada galho de espinhos, cada refeição que precisava caçar para si. Ela sabe que você está aqui. Ah, certamente sabe. Um olhar para o rosto de Feire quando eu a tinha convidado para vir comigo me dera a resposta antes que ela a proferisse. Minha parceira não tinha interesse em jamais ver o macho diante de mim de novo. E prossegue, ela ficou tão perplexa quanto eu ao descobrir que suas fronteiras não estão delimitadas como esperávamos. Com o fim da muralha, eu precisaria de um exército para vigiá-las. Isso pode ser providenciado. Um grunhido baixo ecoou de Tallin, e um lampejo de garas brilhou em suas articulações. Não vou deixar os de sua estirpe entrarem em minhas terras. Minha estirpe, como os chama, travou a maior parte da guerra que você ajudou a causar. Se precisa de patrulhas, eu fornecerei os guerreiros. Para proteger os humanos de nós. Um riso de escárnio. Minhas mãos coçavam para se fechar em volta do pescoço de Tallin. De fato, sombras se enroscaram nas pontas de meus dedos, arautos das garas à espreita logo abaixo. Essa casa, eu odiava essa casa. Eu a tinha odiado desde o momento em que colocara os pés nela naquela noite, quando o sangue da corte primaveril escorrera como pagamento por uma dívida que jamais poderia ser retribuída. Pagamento por 2 pares de asas pregados no escritório. Tallin as queimara havia muito tempo, contara Feire. Não fazia diferença. Ele estivera lá no dia. Dera a seu pai e aos irmãos a informação sobre onde minha irmã e mãe estariam me esperando para encontrá-las. E não fizera nada para ajudar enquanto elas eram massacradas. Eu ainda via a cabeça delas naquelas cestas, o rosto ainda estampando medo e dor. E as via novamente enquanto olhava para o grão-senhor da primaveril, nós dois coroados na mesma noite sangrenta. Para proteger humanos de nós, sim, falei, com a voz ficando perigosamente baixa. Para manter a paz. Que paz? As garas deslizaram de volta para baixo da pele quando Tallin cruzou os braços, menos musculosos do que na última vez que os vira nos campos de batalha. Nada está diferente. A muralha se foi, só isso. Podemos fazer com que seja diferente. Melhor. Mas apenas se começarmos do jeito certo. Não permitirei sequer um troglodita da corte noturna em minhas terras. O povo dele o odiava o bastante, ao que parecia. E com aquela palavra troglodita, me enche.
Território perigoso. Para mim, pelo menos. Deixar que meu temperamento me vencesse. Pelo menos perto dele. Eu me levantei, mas Tallin não se incomodou em ficar de pé. Você fez por merecer cada uma dessas coisas, afirmei, com a voz ainda baixa. Não precisava gritar para mostrar minha raiva. Nunca havia precisado. Você venceu, disparou ele, inclinando-se para a frente. Tem sua parceira. Isso não basta. Não? A palavra ecoou pela biblioteca. Você quase a destruiu. Em todos os aspectos. Tallin exibiu os dentes. Eu exibi os meus, ao inferno com o temperamento. Que parte de meu poder ressoasse pelo cômodo, pela casa, pelo território. Mas ela sobreviveu. Sobreviveu a você. E ainda assim você sentiu a necessidade de humilhá-la, de inferiorizá-la. Se queria reconquistá-la, velho amigo, esse não foi o caminho mais sábio. Saia. Eu não tinha terminado. Não estava nem perto disso. Merece tudo o que recaiu sobre você. Merece esta casa patética e vazia, suas terras assoladas. Não me importa se ofereceu aquela semente de vida para me salvar, não me importa que ainda ame minha parceira. Não me importa que a salvou de Iberno, ou de 1000 inimigos antes disso. As palavras saíam despejadas, frias e firmes. Espero que viva o resto de sua vida miserável sozinho aqui. É um fim muito mais satisfatório do que assassinar você. Feire certa vez chegará à mesma conclusão. Eu tinha concordado com ela então, ainda concordava, mas agora entendia de verdade. Os olhos verdes de Tallin se tornaram selvagens. Eu me preparei para aquilo, estava pronto, queria aquilo. Que ele explodisse para fora daquela poltrona e se atirasse contra mim, que suas garras começassem a cortar. Meu sangue latejou nas veias, e meu poder se encolheu dentro do corpo. Podíamos destruir a casa com nossa briga. Transformá-la em escombros. E então eu transformaria as pedras e a madeira em nada além de poeira preta. Mas Tallin apenas encarou. Depois de um segundo, os olhos dele se abaixaram para a escrivaninha. Saia. Pisquei, o único sinal de minha surpresa. Não está a fim de uma briga, Tallin. Ele não se incomodou em me olhar de novo. Saia foi tudo o que falou. Um macho destruído. Destruído, devido às próprias ações, às próprias escolhas. Não era de minha conta. Ele não merecia minha compaixão. Mas conforme atravessei para ir embora, com o vento escuro ondulando ao redor, um tipo estranho de vazio se arraigou em minha barriga. Tallin não tinha escudos em torno da casa. Nada para impedir que alguém atravessasse para dentro, nada para se proteger contra inimigos que pudessem surgir em seu quarto e cortar sua garganta. Era quase como se quisesse que alguém fizesse aquilo. Encontrei Feire caminhando para casa, provavelmente depois de fazer compras, pois estava com algumas bolsas penduradas nas mãos enluvadas. O sorriso dela no momento que aterrissei a seu lado, com a neve subindo ao redor, foi como um soco no coração. Ele se dissipou imediatamente, no entanto, quando ela leu minha expressão. Mesmo no meio da rua atribulada, Feire levou a mão até minha bochecha. Tão ruim assim. Assenti, inclinando-me para seu toque. O máximo que consegui. Feire deu um beijo em minha boca, com lábios quentes o suficiente para que eu percebesse que tinha esfriado. Caminhe para casa comigo, disse ela, passando o braço pelo meu e se aproximando. Obedeci, tirando as sacolas de suas mãos. Ao passarmos pelos quarteirões, cruzando o gélido Sidra e então subindo as colinas íngremes, contei a ela tudo o que tinha dito a Tallin. Depois de ter ouvido você arrasar com Cashon, diria que pegou relativamente leve, observou ela quando concluí. Ri com deboche. Profanidades não eram necessárias nesse caso. Ela contemplou minhas palavras. Você foi porque está preocupado com a muralha, ou apenas porque queria dizer essas coisas a ele? Ambas as coisas. Não conseguia mentir para ela a respeito daquilo. E talvez por querer matá-lo. Preocupação brilhou nos olhos de Feire.
De onde veio isso? Eu não sabia. Eu só. As palavras me falharam. O braço dela apertou o meu e eu me virei para estudar seu rosto. Aberto, compreensivo. As coisas que você disse, não estavam erradas, ofereceu Feiri. Sem julgamento, sem raiva. Um certo vazio dentro de mim se preencheu um pouco. Eu deveria ter sido o melhor macho entre nós dois. Você é o melhor macho na maior parte dos dias. Tem direito a um deslize. Ela deu um amplo sorriso. Forte como a lua cheia, mais belo do que qualquer estrela. Eu ainda não tinha comprado um presente de solstício para minha parceira. Nenhum presente de aniversário. Feiri inclinou a cabeça quando franzida a testa, e sua trança deslizou sobre um ombro. Passei a mão por ela, aproveitando as mechas sedosas contra meus dedos congelados. Encontro você em casa, falei, entregando as sacolas a Feiri mais uma vez. Foi a vez dela de franzir a testa. Aonde vai? Beijei sua bochecha, inspirando seu cheiro de lilás e pera. Tenho alguns afazeres ainda. E olhar para Feiri, caminhar ao seu lado, fazia pouco para acalmar o ódio que ainda se acumulava dentro de mim. Não quando aquele lindo sorriso me fazia querer atravessar de volta para a corte primaveril e enfiar minha lâmina iliriana na barriga de Tanlin. O melhor macho, de fato. Vá pintar meu retrato nu, sugeri, piscando um olho, então disparei para o céu amargamente frio. O som da risada de Feiri dançou comigo até o palácio de linhas e joias. Observei a seleção que minha joalheira preferida tinha disposto em veludo preto sobre o balcão de vidro. À luz da aconchegante loja que ladeava o palácio, as peças brilhavam com um fogo interior, chamando. Safiras, esmeraldas, rubis. Feiri tinha tudo. Bem, em quantidades moderadas. Exceto por aquelas pulseiras de diamante sólido que eu dera a ela para a queda das estrelas. Feiri as usara apenas 2 vezes, naquela noite em que tínhamos dançado até o alvorecer, eu mal ousando esperar para que Feiri começasse a retribuir uma fração do que eu sentia por ela. E na noite em que tínhamos voltado para Velaris, depois daquela batalha final contra Ibern. Quando ela usara apenas aquelas pulseiras. Por mais que sejam lindas, Neve, não acho que a Milady queira joias para o solstício, disse para a feérica esguia e etérea atrás do balcão, balançando a cabeça. Um gesto de ombros que não foi de forma nenhuma de desapontamento. Eu era um cliente assíduo o bastante para que Neve soubesse que em algum momento faria uma venda. Ela deslizou a bandeja para baixo do balcão e tirou outra, as mãos envoltas em noite movendo-se suavemente. Não era um espectro, mas algo semelhante, com a silhueta alta e esguia envolta em sombras permanentes, apenas com os olhos como brasas brilhando visíveis. O restante tendia a entrar e sair de vista, como se as sombras se abrissem para revelar a mão escura, um ombro, um pé. Todos do povo dela eram mestres joalheiros, vivendo nas mais profundas minas montanhosas de nossa corte. A maioria das heranças de nossa casa tinha sido feita pelas Tartera, inclusive as pulseiras e as coroas de Feiri. Neve gesticulou a mão sombreada sobre a bandeja que dispusera. Eu tinha escolhido estas mais cedo, se não for presunçoso demais, para considerar para a senhora Anren. De fato, todas aquelas cantavam o nome de Anren. Grandes pedras, armações delicadas. Joias puldaruças para minha amiga poderosa. Que tinha feito tanto por mim, por minha parceira, por nosso povo. Pelo mundo. Observei as 3 peças. Suspirei. Levarei todas elas. Os olhos de Neve brilharam como uma forja viva.